A paz do Senhor, glória a Deus. Eu vou ler aqui dois textos, vou ir rápido porque não tem tanto tempo. O primeiro texto é Êxodo 3, do 1 ao 5. Vou ir lendo aqui. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado leste, no deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. E disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça se queima? Porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O outro texto é João 4, a partir do 19 ao 26. A mulher então disse: Agora sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram aquilo que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Para Deus. Senhor, nós pedimos a tua graça, que os corações venham a ser tocados, venha a manifestação da tua presença a cada um que vai ouvir essa mensagem, que eu não te atrapalhe, mas que o Senhor venha falar através de mim. Quando um pai está ali com seu filho pequeno, sua filha pequena, e ele quer brincar de alguma coisa assim, muitas vezes, acho que a maioria já deve ter feito isso, ah, o pai ou a mãe vai brincar com o filho ou a filha pequena, de esconde-esconde, e aí se esconde atrás da cortina assim, e fica o pé para fora assim da cortina. É claro que tá fácil, né? Porque o objetivo não é se esconder de fato, mas é se esconder de forma que a criança consiga encontrar. Porque o prazer da criança é encontrar o pai, é encontrar a mãe, né? Naquela brincadeira que eles estão fazendo. É, o título da mensagem é O Deus que ama se revelar. E assim, gostaria de, por meio dessa mensagem, mostrar que se revelar é o maior ato de amor de Deus para conosco depois da cruz. Se revelar no sentido de intimidade. Aqui tem duas histórias. Uma sobre Moisés. Moisés está lá apacentando o rebanho do seu sogro. De repente a sarça começa a pegar fogo e ele vai até lá. Quando ele está se aproximando, Deus fala: Moisés, Moisés, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E ele faz isso e Deus começa a falar com ele: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vi a aflição que o meu povo tem sofrido no Egito e vim aqui, vou fazer uma coisa nova, uma coisa grande para libertar o meu povo do Egito. E na outra passagem, Jesus fala para os discípulos que é necessário eles passarem por Samaria, e Jesus está ali perto de um poço, sozinho, por volta do meio-dia. Chega a mulher, Jesus pede água para ela, né? Fala assim: dá um pouco de água. E aí ela se estranha com aquilo, porque não era comum os judeus falarem com os samaritanos, eles tinham como se fosse uma rixa. Aí ela fala: Como assim você está me pedindo água? Você é judeu, você é samaritano? E Jesus fala assim: Se você soubesse quem eu sou, você pediria água e eu te daria água viva. Aí ela pergunta: Mas como assim? Você não tem um balde, uma corda? Por acaso você é maior do que Jacó? E Jesus fala: Quem beber da água que eu der, nunca mais se tornará a ter sede. E a mulher pede, né? Dá-me dessa água, Senhor, para que não tenha que voltar aqui outra vez. E Jesus fala: Ok, chama seu marido. E ela diz: Não tenho marido. Quando ela diz não tenho marido, quando Jesus diz, né, não, você disse com verdade. Após ela falar isso, que não tem marido, Jesus diz: Você disse com verdade porque você já teve 5 maridos e o homem com que agora você está não é seu marido. E ela percebe que Jesus não é um homem normal. Ela diz: Você é profeta. Nossos pais adoraram aqui nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus diz: Mulher, chegou a hora, não é nem no monte e nem em Jerusalém,
mas Deus procura por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E ela diz, o Messias, quando o Messias vier, ele vai explicar todas as coisas. E Jesus diz, eu sou o Messias. Quando Jesus diz isso, ela sai, deixa o seu cântaro e sai anunciando, olha, achei o Messias, será que não é esse aí o Messias? Diante disso, diante dessas duas histórias, o chamado de Moisés e a mulher samaritana, eu gostaria de apresentar 4 verdades sobre o revelar-se de Deus, sobre quando Deus se revela. Primeira é que Deus ele tem prazer em se revelar. Como eu contei aqui a ilustração de um pai que está brincando com o filho e de esconde-esconde, ele deixa de uma forma fácil para que o filho o encontre. Deus ele tem prazer em se revelar. Vai dizer lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando vocês buscarem de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus, ele quer ter intimidade com aquele ser que ele criou, o homem, como ser humano. No chamado de Moisés, Deus o atrai através daquela visão da sarça. Eu acredito que o texto não fala se estava de noite, se estava de dia, mas provavelmente estava de noite porque aquilo brilhou no meio, ou não, ou se estiver de dia, talvez porque aquilo era algo comum, dizem os historiadores, porém o que não era comum é a sarça não se consumir. Enfim, a sarça não se consumia, Moisés foi atraído por aquilo e ele foi até lá. Deus o atraiu através de um milagre, algo incomum, e era um milagre para chamar a atenção de Moisés para ele. No caso da mulher samaritana, Jesus atraiu a atenção dela com um pedido incomum, porque nenhum judeu falava com o samaritano, principalmente se fosse uma mulher, e pior ainda, uma mulher que se casou 5 vezes. Tanto é que os historiadores vão especular que ela foi até o poço meio-dia, porque até no meio dos samaritanos ela era uma mulher que não tinha moral, porque ninguém vai buscar água meio-dia naquelas regiões ali de Israel, onde é muito quente. Mas a mulher está ali e Jesus atrai ela com um pedido: dá-me de beber. E ela se estranha: como assim dá-me de beber? É um pedido que é incomum, mas é algo natural. Jesus simplesmente pediu água. Na cultura judaica também, quando você recebe alguém na sua casa e a pessoa te dá água, isso simboliza que você está recebendo bem aquela pessoa. Jesus pede água como se estivesse dizendo: você me recebe? Você me recebe bem? E aí essa conversa começa a se desenrolar e Jesus diz assim: se você soubesse quem eu sou, você pediria e eu te daria água, água viva. Aí ela pergunta se é maior do que Jacó. Jesus diz: quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Mas enfim, Deus atraiu Moisés, Deus atraiu a mulher samaritana para começar a se revelar a eles. Número 2, Deus nos conhece e Deus nos ama, apesar de nos conhecer a nossa história, as nossas falhas. Deus chamou Moisés, e Deus chamou Moisés pelo nome, Moisés, Moisés, ou seja, mostrando que conhecia Moisés. Se ele chamou Moisés pelo nome, sendo Deus, Moisés entendeu que quem estava falando com ele era Deus. Ele conhecia também o crime de Moisés lá no Egito, que quando ele viu um judeu sendo maltratado por um egípcio, ele foi e agrediu o egípcio, matou o egípcio e enterrou na areia. No outro dia ele viu 2 judeus brigando e ele foi ali intervir: irmãos, não briguem. E aí um deles falou assim: quem te colocou o juiz no meio de nós? Você vai nos matar também, igual matou o egípcio? E ele fica com medo e foge. E depois aqui já passou muito tempo que isso aconteceu, quando Moisés está ali apacentando o rebanho do seu sogro, e Deus aparece para ele e o chama pelo nome: Moisés, Moisés, mostrando que o conhecia e conhecia o seu crime, mas apesar disso, Deus se revelou. No caso da mulher samaritana, Jesus não diz o nome dela, porém, quando eles vão conversando, ele diz que tem a água viva, aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Ela pede: então me dê dessa água. E Jesus fala: chama seu marido. Ela diz: não tenho marido. E aí Jesus revela a história dela, talvez a parte da história dela que mais deixava ela impactada, ou uma parte sensível da história dela. Jesus mostra que conhece ela em profundidade. Talvez, agora é especulação minha, talvez ela, quando casou a primeira vez, depois se separou, casou com outro marido, o segundo talvez não conhecia a história, que ela tinha casado uma vez, talvez o quinto não sabia da história dela, que ela já tinha casado 4 vezes, mas Jesus conhecia
todos os detalhes da história, inclusive que ela estava com outro homem que não era o marido dela. Ou seja, apesar do passado dela, Jesus foi até ela e se revelou. Número 3, a adoração, ela não está atrelada a um lugar físico. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela diz, né? Vejo que o Senhor é profeta, tal. Nossos pais adoraram aqui nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Na verdade, o que acontece aqui? Na antiga aliança, lá no início, Deus, ele diz que eles iriam adorar no monte, quando eles saíram do Egito. Depois, quando vai discorrendo a história, no meio do deserto, Deus pede para Moisés fazer o tabernáculo, e aí fica como se fosse um templo móvel. Depois, quando eles entram na terra, lá para frente, Salomão, o templo é construído. Então, fica como se fosse ali um lugar específico. Mas, lá para frente, agora em Jesus, Jesus explica para a mulher: olha, mulher, não é nem no templo, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Nós somos espírito, alma e corpo. E espírito é algo, é um lugar, é uma parte de nós que se conecta com Deus. E então nós podemos acessar esse lugar espiritual aonde nós estivermos, e precisa ser com verdade, não com hipocrisia, não com falsidade, não apenas com palavras ou com gestos. Isso pode acompanhar palavras, gestos, expressões, mas precisa ser em espírito, espiritualmente, um lugar espiritual que você pode acessar aonde você estiver, e em sinceridade, em verdade. É isso que Jesus diz à mulher, porque é necessário, Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A mulher fala do monte, porque no início era no monte em que se adorava. E por que tinha isso de os judeus dizem uma coisa e os samaritanos dizem outra? Porque quando entrou na Terra Prometida, tinha um lugar específico, que era em Jerusalém, o templo onde eles adoravam. Só que, no caso específico aqui, eles estavam vivendo uma crise religiosa. Os fariseus que cuidavam do templo, o sacerdócio estava corrompido e tinha várias coisas erradas aqui, e Jesus vem mudando aqui para um lugar espiritual. No caso de Moisés, quando Moisés está ali e Deus fala assim: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que Deus está falando aqui? Por que Deus manda tirar as sandálias dos pés? Se eu não me engano, isso só aparece mais uma vez na Bíblia com Josué. Deus fala isso. Mas o que isso simbolizava? No Egito, existem aqueles desenhos das pirâmides, existe a história egípcia, e toda vez que alguém vai falar com a divindade, se apresentar diante da divindade, eles tiram as sandálias dos pés, como sinal de reverência àquela divindade. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés viveu a vida inteira no Egito e poderia até ter se tornado um faraó se ele não tivesse saído de lá. Então Moisés ele era ensinado dentro da cultura egípcia, o que ele conhecia era a cultura egípcia. E quando Deus se revela, ele diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés. Ou seja, você não está falando com qualquer um. Quem está falando é Deus, e não qualquer Deus, mas o Deus Todo-Poderoso. E Deus se revela dessa forma, ele tira a sandália dos seus pés. Porém, não é aquele lugar específico que era santo, não é a terra daquele lugar, a areia daquele lugar, mas é santo porque a presença de Deus está ali. O lugar se torna santo por causa da presença manifesta de Deus. Não que pegasse um pouquinho de areia ali e levasse, seria areia santa. Não, mas por causa da manifestação da presença do Senhor. Como no monte, como em outros lugares. Não é no monte ou em Jerusalém, é em espírito e em verdade. O lugar que a gente se conectar em espírito, onde a presença de Deus se manifestar e a gente se conectar com a presença de Deus, aquele lugar se torna santo. E aí o quarto ponto é especificamente sobre isso. A consciência da presença de Deus deve nos trazer reverência. Quando Deus disse: eu sou o Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés já tinha tirado as sandálias dos seus pés, reconhecendo a presença de Deus, era Deus que estava falando com ele. Mas quando Deus fala isso, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é como se fosse um nível um pouco mais profundo de revelação. Ele está falando que era o Deus dos seus antepassados, aquele Deus que fez a promessa lá atrás a Abraão, Isaac e Jacó, que eles passariam pelo Egito, mas que eles sairiam daquele lugar. Quando Deus fala isso, Moisés cobre o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, ou seja, mais reverência. Quando a gente está na presença de Deus, tem consciência da presença de Deus, nós devemos ter mais reverência, o máximo de reverência possível, quando a gente tem a consciência que a presença de Deus está ali, Deus está se manifestando ali. E no caso da mulher samaritana, quando Jesus diz: eu sou o Messias,
ela já tinha reconhecido que Jesus era um profeta quando Jesus revela a vida dela, mas quando Jesus disse, eu sou o Messias, ela larga tudo e vai até a cidade e começa a dizer, olha, achei o Messias. Então existe uma mudança na vida dela, existe uma transformação. Nos dias de hoje, eu acredito que a reverência num lugar, no micro, vamos dizer assim, quando a gente está num ambiente de adoração, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde estiver, quando a gente tem a consciência da presença de Deus, uma das formas mais fortes, mais maiores de dar reverência ao Senhor é entregar nossa mente totalmente. Por quê? Porque nós vivemos no tempo de tecnologia. O celular toca toda hora, notificação do WhatsApp, Instagram. Então, um ato de reverência muito grande é a gente manter um tempo a nossa consciência, a nossa mente total na presença de Deus, prostrado ali, a nossa consciência rendida simplesmente à presença e à manifestação da presença de Deus. Glória a Deus. E finalizando, concluindo, então Deus, ele tem prazer de se revelar a nós. Deus, ele nos conhece e nos ama. Ele nos ama e ele nos conhece. Mesmo assim, ele tem prazer de se revelar. A adoração não está atrelada a um lugar físico, mas a um lugar espiritual. E a consciência da presença de Deus, ela deve nos trazer reverência. Deus tem prazer em se revelar. Ele tem prazer em ter intimidade conosco. E quando nós temos a revelação íntima de Deus, quando temos intimidade, as coisas começam a se transformar. Nós começamos a mudar na presença de Deus. Nós somos transformados pela sua glória. Moisés, ele cobriu o rosto quando Deus revelou que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e depois ele foi usado para libertar o povo do Egito. A mulher samaritana, ela entendeu as coisas espirituais que Jesus estava falando, que era uma água espiritual, uma satisfação espiritual, o Espírito Santo que havia de vir, e quando ela ouviu, eu sou o Messias, ela deixou tudo e não havia mais vergonha. Uma mulher que veio meio-dia, quando ninguém estava ali por vergonha, ela não sentia mais vergonha porque ela foi perdoada e depois foi usada para testemunhar que o Messias chegou. E diante dessa palavra, eu gostaria de incentivar você a buscar a intimidade, a revelação com o Deus que ama se revelar, com Jesus. Busque a intimidade com Jesus, pois Ele quer ser achado por você. Procure entrar em adoração em espírito e em verdade, com a consciência completa, com a mente plena diante da presença de Deus. E tenha reverência quando você está na presença de Deus. Se entregue por inteiro. Glória a Deus. Pois esse Deus, ele ama revelar-se a nós. Amém?